Nesse caso da Nicarágua, né, essa possibilidade aí de expulsar o embaixador da Nicarágua de Brasília, que impacto isso tem para o governo Lula? Como é que você analisa essa decisão? O impacto é grande, Fabiola, do ponto de vista político, né? E ele cresce de relevância quando ocorre essa rusga do Ortega, do Daniel Ortega, com o governo brasileiro, ocorre simultaneamente à crise que nós estamos testemunhando na Venezuela. Aí ganha relevância, né? Em novembro de 2021, estávamos em plena campanha eleitoral e pré-eleitoral, né? E o Lula lidando aí com os seus ditadores de estimação, e o Daniel Ortega foi reeleito lá pela quarta vez, né? E estava lá, tinha uma mulher como vice, e o PT, naquela ocasião, soltou uma nota, o responsável pelas relações internacionais do PT, enaltecendo a vitória do Daniel Ortega, dizendo que se consagrava na Nicarágua um regime que prezava pela igualdade e enaltecia o fato de que o Ortega tinha recebido ali alguma coisa como quase 80% dos votos, 76% dos votos, e desconsiderava o fato de que aquilo lá virou uma ditadura. O Ortega reprimia os opositores da forma mais cruel, né? E é, o PT desconhecia tudo isso, enaltecia o resultado. Houve também uma celebração com a vitória do Vladimir Putin na Rússia, como que se aquilo lá fosse uma grande democracia também. E agora, de novo, o PT repete o script ao saudar na primeira hora a reeleição do Nicolás Maduro. E o Lula foi na onda, porque na primeira manifestação em relação à Venezuela, ele disse que não enxergava nada de assustador na Venezuela, nada de anormal, e a oposição, se tivesse descontente, deveria recorrer ao judiciário na Venezuela. Então, Fabiola, esse episódio da Nicarágua serve que o Lula se orgulha de ser um líder do continente, um líder regional, e se orgulha de manter um diálogo com personagens para os quais o mundo democrático torce o nariz. Então, tem uma pergunta agora, boiando na atmosfera: para que serve a liderança do Lula? Porque na hora em que ela deveria ter alguma serventia, os seus ditadores de estimação lhe viram as costas. Então está agora o Daniel Ortega ameaçando de expulsão o embaixador do Brasil no país. E está o Nicolás Maduro. O Lula diz que quer um diálogo com o Nicolás Maduro, mas ele agora já se deu conta do que está se passando na Venezuela, então ele já viu que o diálogo não pode ser só dele com o Maduro. Tem que ter duas testemunhas, tem que estar a Colômbia e o México como testemunhas, e depois ele diz que quer conversar também com a oposição. Ele vai ter que ver se consegue localizar o Edmundo Gonzalez, que é o opositor, que está fugindo, está se escondendo do regime. Então, se quiser dialogar com o Edmundo Gonzalez, ele vai ter que localizá-lo em primeiro lugar, porque está lá o Gonzalez brincando de esconde-esconde com o Maduro, senão ele vai em cana, né? Então, hoje tem essa pergunta: para que serve? Ontem estava dando uma entrevista o Celso Amorim, à Globo News, e ele disse que tem grande receio de que se estabeleça na Venezuela uma guerra civil. E, de fato, nós estamos diante desse risco, porque temos dois presidentes e nenhum, porque o Maduro se declara presidente reeleito, o Edmundo Gonzalez diz que, pelas aferições da oposição, ele é que foi eleito, e o Brasil se oferece como mediador desse conflito. Mas, se esse conflito fosse transferido para o Brasil, o que o Lula está fazendo com a Venezuela é tudo o que ele não gostaria que fizessem com ele no Brasil. Imagina se o Bolsonaro, falamos disso ontem aqui, Fabíola, imagina se o Bolsonaro tivesse conseguido
dar o golpe que ele pretendia, com intervenção no TSE, anulação do resultado das urnas e com a manutenção dele próprio, Bolsonaro, no poder. O Lula estaria dizendo: não, nós vamos recorrer ao judiciário, não, vamos recorrer a uma mediação internacional. Não. As instituições, por sorte, funcionaram no Brasil. O Brasil, afinal, não é a Venezuela. Mas o que está acontecendo na Venezuela é o que teria ocorrido no Brasil se o Bolsonaro tivesse conseguido dar o golpe que ele pretendia, interferindo na justiça eleitoral, rasgando o resultado das urnas, espezinhando a vontade da maioria do eleitorado brasileiro. Então, é preciso, Fabíola, o que o movimento do Noriega mostra, do Ortega, o que o movimento do Ortega mostra, e também a movimentação do Maduro, é que o PT e o Lula precisam se convencer de que nós não estamos vivendo mais na era da Guerra Fria, né? Estamos vivendo uma outra realidade e, dentro dessa realidade, há um histórico no Brasil de uma recentíssima tentativa de golpe com o 8 de janeiro, que foi uma sublevação bolsonarista no início do mandato do Lula. Então, o Lula não tem mais o direito de olhar para essas ditaduras companheiras com os mesmos olhos que ele observava no passado recente. É hora de mudar a forma de tratar esses ditadores e o caso do Ortega mostra que o que está por vir em relação ao Maduro. Então, não adianta ficar imaginando que o Maduro vai respeitar a interlocução que o Lula imagina ter. Não tem mais. Esses ditadores colocam acima da conveniência política do Lula a sua própria conveniência, que é a de se manter no poder a qualquer custo.